E aí, segundo ano, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa Física A, né? E nossa Física A de hoje, nossa aula 29 e 30, ela vai trabalhar agora sobre processo de eletrização, né? Nós trabalhamos anteriormente essa questão da aquisição dessa carga elétrica. Essa aquisição é porque, na verdade, o corpo deixa de ser neutro, né? Ou esse corpo ele perde elétrons ou ele ganha elétrons, né? Bom, esse corpo, quando ele passa por esse processo, é porque, na verdade, ele sofre uma eletrização, tá? E essa eletrização, ele vai desequilibrar essa quantidade de cargas positivas e negativas do corpo. Lembrando que o corpo ele contém cargas positivas e negativas, só que esse corpo que é neutro, ele contém essas cargas na mesma quantidade, tá? Então, quando esse corpo ele perde ou ganha elétrons, porque, na verdade, essa questão da eletrização é a passagem de elétrons de um corpo para o outro, aquele corpo que perde fica positivo e aquele corpo que ganha fica negativo, tá? Nosso processo de eletrização não significa que toda vez esses corpos vão ter sinais contrários, carga de sinal contrário. Professor, é possível ter cargas de mesmo sinal? Sim, sim, com certeza, tá? Então, dependendo do processo de eletrização, nós vamos ter corpos com carga de sinal oposto ou cargas com mesmo sinal, né? Só que atingindo o quê? Um equilíbrio eletrostático, tá? O que é esse equilíbrio eletrostático? Eles podem até ficar eletrizados, só que eles ficam com cargas iguais, sempre com cargas iguais. Em alguns processos com o mesmo sinal, cargas de mesmo sinal, outros processos, cargas com sinais opostos, tá bom? Vamos lá? Bom, nesse caso aqui, vamos entender como é que funciona o mecanismo de eletrização. Definido como processo que habilita um corpo a adquirir uma carga elétrica dependendo do seu volume e do seu material constituinte. Ou melhor, o material constituinte, o volume desse corpo ou a massa, eles interferem muito. No caso do material, tá? Eu falo do material, eu falo do tipo de material, da natureza desse material. Se ele é um metal, um não metal, um semimetal, tá bom? Um isolante ou um condutor. Depende muito, tá bom? Tem alguns materiais que têm uma facilidade de ganhar elétrons. Tem materiais que têm facilidade de perder elétrons, tá bom? Então, para trabalhar com isso aí, nós vamos trabalhar também uma tabelinha chamada de série triboelétrica. Lógico que a série aqui não está completa, mas você vai entender como é que isso vai funcionar, tá bom? Bom, professor, quais são os tipos de eletrização que ocorrem? Nós temos a eletrização por atrito. A palavra já fala por atrito, os corpos vão se atritar, falando grosseiramente, eles vão se esfregar, tá? Quando você esfrega dois corpos, lógico, se esses corpos que você esfregar são materiais diferentes, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Se é de mesmo material, o que vai acontecer? Eles vão manter o mesmo sinal, cargas iguais, sinais iguais, tá bom? Bom, quando isso acontece, esses corpos, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Então, os dois vão adquirir cargas, só que de sinal oposto. A carga que aquele perdeu, a carga de elétrons, vai ficar em falta naquele, né? Naquele que perdeu. Quem ganhou fica em excesso, quem perde fica em falta. Quem ganha elétrons fica negativo, quem perde elétrons fica positivo. Tá bom? Por contato, professor, por contato, já está falando, é por contato? Sim, simplesmente por contato. Se você encosta em um material e automaticamente esse material te passa elétrons ou você passa elétrons para ele, aconteceu uma eletrização. Isso é muito comum. Por exemplo, quando você encosta num corrimão, numa cadeira ou até numa pessoa, né? Você pode observar que às vezes você sente uma pequena fisgada, como se fosse um pequeno choque. Isso, na verdade, é porque aconteceu uma eletrização, tá? Uma pequena carga, uma pequena taxa de elétrons passou do corpo de uma pessoa para você, ou de um objeto para você, ou até mesmo de você para esse objeto, tá bom? Ou melhor, houve uma descarga elétrica, tá bom? Como nós trabalhamos nas aulas anteriores. Nosso foco agora é a eletrização por atrito. Professor, como acontece essa eletrização? A eletrização por atrito, na verdade, é quando você atrita dois corpos, tá? De materiais diferentes, ok? Quando você atrita esses dois corpos, imagine que esses corpos estão neutros. Por exemplo,
citei aqui um pedaço de papel e um pedaço de vidro. Tá? Se você esfregar esses dois materiais, primeiro, quem vai ganhar e quem vai perder? Porque a eletrização por atrito ele tem uma característica. Os corpos vão perder, mas também o outro corpo vai ganhar. Né? Bom, por exemplo, eu tenho dois corpos neutros. Professor, por que esses dois corpos estão neutros? Porque, na verdade, eles contêm a mesma carga negativa e positiva. Então, essas cargas se anulam. Esse corpo está neutro. Tá? Tanto o pedaço de papel quanto o pedaço de vidro, eles estão neutros. Tá? Bom, vai acontecer um processo de eletrização. Vai acontecer o atrito. Tá? O processo de atrito aqui, vai acontecer o atrito entre esse pedaço de papel e esse pedaço de vidro. Lógico, no processo de eletrização, eles dividem essas cargas. Alguém perde, alguém ganha. Um fica positivo, o outro fica negativo. Tá? Lembre-se, isso acontece pelo movimento de elétrons. Prótons, carga positiva, não saem do lugar. Eles não se movimentam. Eles não pulam de um corpo para o outro. Pode até acontecer um movimento do núcleo dentro do corpo, mas ele não pula de um corpo A para o corpo B. Bom, acontecendo o atrito, nós vamos ter que perceber quem é aquele que vai ganhar, quem é aquele que vai perder. Professor, tem como saber? Tem. Nós temos a série triboelétrica, tá? É muito importante. Tem alguns materiais que têm a tendência a ganhar. Tem alguns materiais que têm a tendência a perder. Exemplo, a pele humana ela tem a tendência a perder elétrons. Se você esfrega o seu braço ou a sua pele em outro material, provavelmente esse material vai ter a tendência a ganhar os elétrons do seu corpo. Tá bom? A pele humana tem uma tendência maior a perder. No caso aqui eu coloquei ela no topo. É a que mais tem a tendência a perder. Então, à medida que essa série vai ficando negativa, é porque os materiais vêm com a tendência a ganhar. O couro tem uma tendência maior a ganhar, né, do que a pele humana, porque ele está mais à esquerda. Ele está mais, para ganhar do que para perder. O vidro tem uma tendência maior a ganhar do que o couro, lógico também do que a pele humana. A lã tem uma tendência também maior a ganhar, tá? Então, quem vem da direita para a esquerda tem uma tendência a ganhar. Quem vai tem uma tendência a perder, né? Bom, então levando isso em consideração, quem vem da direita para a esquerda tende a perder. Quanto mais à esquerda, mais ele perde. Quem vai da esquerda para a direita tem uma tendência a ganhar. Tá bom? Bom, na verdade, deixa eu ver aqui. Na verdade, é o contrário, né? Na verdade, aqui, olha, você pode analisar que quem vai da direita para a esquerda, né? Quem vai da esquerda para a direita, aliás, desculpa aqui pelo errinho, quem vai da esquerda para a direita tem uma tendência maior a perder, né? Então, a perder. Quem vem da direita para a esquerda tem uma tendência maior a ganhar elétrons, né? Ganhar elétrons. Ok? Bom, então, a série triboelétrica é essa daqui. Por exemplo, o isopor é aquele que tem a maior tendência a ganhar elétrons. Já a pele humana é aquele que tem a maior tendência a perder elétrons. Então, quem perde elétrons fica positivo, quem ganha elétrons fica negativo. Interessante, não é? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, respeitando a série triboelétrica, você pode observar que o pedaço de papel ele está mais próximo do polo negativo. Tá aqui, olha, nós temos aqui o pedaço de papel. Então, esse pedaço de papel ele tem uma tendência maior a ganhar elétrons. Então, ele fica com carga negativa. Já o nosso pedaço de vidro, o bastão de vidro, né, ele tem uma tendência maior a perder. Se você observar, o vidro ele está mais à direita. Então, o vidro ele tem uma tendência maior a ficar positivo. Tá bom? Então, o nosso vidro aqui ele vai ganhar uma carga positiva. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma carga menos Q e aqui eu vou ter uma carga mais Q.
tá bom? Por quê, professor? Porque a quantidade de elétrons que esse aqui perdeu, no caso o vidro, é a quantidade de elétrons que o papel ganhou. Então, se o papel ganhou uma determinada quantidade de elétrons, ele fica com uma carga menos Q, dependendo da quantidade que ele ganhou. A mesma coisa acontece com o bastão de vidro, porque foi ele que perdeu esses elétrons, tá? Então, ele fica com a mesma carga, só que mais Q, com carga positiva. Então, quantidades, né? Cargas iguais, sinais contrários, tá bom? Bom, esse aqui é o nosso processo de eletrização por atrito, tá? Nosso próximo quadro, eu vou só apagar aqui, o nosso próximo quadro vem com eletrização por contato, tá? A eletrização por contato, nós vamos ter também um estudo quântico, tá? Aliás, um estudo quantitativo. Aqui, na eletrização por atrito, nós tivemos um estudo qualitativo, né? Na eletrização por contato, tem tanto qualitativo quanto quantitativo, que no caso tem um cálculozinho para a gente trabalhar, tá bom? Bom, eu volto já já. Não sai daí não, viu? Fique aí. Voltamos, né? Voltamos agora para o nosso segundo quadro e com o nosso segundo tipo de eletrização, pessoal, tá bom? Nosso segundo tipo de eletrização, ela vai ocorrer por contato, né? A palavra já fala. Isso aqui vai ser um simples contato. É quando o objeto entra em contato com o outro. Há uma descarga elétrica, lógico. Quando um desses corpos está com excesso de elétrons, a tendência é que esses elétrons pulem para um corpo que esteja neutro ou com uma carga menor, né, de elétrons. Ou melhor, quem faz essa fuga de um corpo para o outro são os elétrons, tá bom? Então, nessa eletrização por contato, nós temos um elementozinho aqui quantitativo. Como, professor? Eu coloquei para a gente aqui 3 casos muito importantes. E aqui a gente vai fazer uma média, tá, entre cada um deles. No nosso primeiro elemento, nosso primeiro exemplo, eu coloquei aqui 2 corpos, o A e o B. O corpo A ele está neutro. Ele contém cargas, mas em mesma quantidade. Então, o corpo dele está neutro. Já o corpo B ele está com falta de elétrons. Ele perdeu 4 elétrons. Então, ele ficou com 4 prótons em excesso, tá? Assim que eu coloco esses corpos em contato, o que vai acontecer, professor? Os prótons pulam para o corpo A? Não. Os prótons não se movimentam de um corpo para o outro. O que vai acontecer, professor? Os elétrons vão passar do corpo A para o corpo B. Então, esses elétrons aqui, olha, a passagem deles é de A para B, tá? Professor, como eu vou saber a carga de cada um, então? O que vai acontecer? Você vai fazer um cálculo, você vai calcular a carga resultante. A carga resultante, você vai somar a carga do corpo A mais a carga do corpo B e dividir por 2. Lógico, são 2 corpos. Isso aqui é uma média, tá? Bom, essa média aritmética aqui, você vai pegar esse corpo aqui, o corpo A era neutro. Se o nosso corpo A é neutro, então vai ficar 0 mais. O corpo B ele tem uma carga mais 4, então fica 0 mais 4 dividido por 2. Quem seria a nossa carga resultante, então? A nossa carga resultante vai ser 4 dividido por 2, vai ser mais 2. Significa que cada um deles vai ficar com 2 prótons. Como, professor? Você acabou de me dizer que os prótons não pulam de um corpo para o outro. Calma. Os elétrons, esse corpo aqui, o corpo B, tinha 4 prótons. Ele atrai 2 elétrons, tá? Ele puxa 2 elétrons para o corpo dele. O corpo A, que estava neutro, acaba ficando com 2 prótons em excesso. E o corpo B, que tinha 4, fica só com 2. Por que, professor, fica só com 2? Porque esses 2 elétrons anulam 2 prótons, tá bom? Você pode observar que cada elétron aqui anula um próton. Então, esse aqui fica com carga mais 2 e esse aqui fica com carga mais 2. Aconteceu o equilíbrio eletrostático, tá? Cada um ficou com uma carga de mesmo sinal, mais 2, ok? Bom, nesse caso aqui, no segundo ponto, como nós vamos fazer o cálculo? Primeiro, o corpo A ele tem 4 elétrons em excesso, o corpo B está neutro, tá? Colocando os dois em contato, o que vai acontecer? O corpo A, como ele está com excesso de elétrons, ele vai perder esses elétrons, lógico.
Esses elétrons têm o poder de passar de um corpo para o outro, diferente dos prótons. Então, na verdade, esse corpo A e esse corpo B, eles vão ter um equilíbrio. Mas, professor, como eu faço esse cálculo? Calculando a nossa média, né? Então, a carga resultante aqui no nosso segundo ponto, nosso segundo exemplo, vai ficar menos 4, ó, carga do corpo A mais a carga do corpo B dividido por 2, tá bom? Então, vai ficar o quê? Menos 4 mais 0, tá? A carga do corpo B aqui é neutra, então é 0, dividido por 2, tá bom? Isso aqui vai dar o quê? Quem vai ser a nossa carga resultante? Nossa carga resultante vai ficar igual a menos 2. Significa que cada um dessas bolinhas, desses corpos, vai ficar com 2 elétrons, né? Ou melhor, esse indivíduo aqui perde metade e fica com metade, tá bom? Aqui quem foi obrigado a perder foi o corpo A, porque esse corpo B aqui ele tem o poder de atrair esses elétrons, né? Eu estava positivo, o corpo A estava negativo nesse caso. Então é ele quem perde, porque os elétrons pulam para o corpo B, tá? Eles percebem que aqui tem mais prótons do que aqui, então eles pulam, só que eles pulam pela metade, tá bom? Aqueles elétrons que são mais livres, eles pulam para o corpo, né? O corpo posterior. No caso, cada um fica com carga menos 2. Cada um deles fica com 2 elétrons. No nosso terceiro ponto, nós temos corpos só que de tamanhos diferentes. De acordo com a nossa questão, o corpo B é 2 vezes o corpo A, tá? Então, você pode observar que a massa de B é 2 vezes a massa de A, tá bom? Professor, o que é que eu faço? Você faz uma relação, uma proporção. Por exemplo, a carga que eu tenho aqui no corpo A são 6 elétrons. Eu tenho que distribuir. Você não pode fazer uma média aqui. Por quê, professor? Porque eu tenho tamanhos diferentes, tá? Então, por exemplo, é como se cada um deles fosse um elemento. O corpo A é 1, o corpo B é 2, porque ele é o dobro. Então, o corpo A ele vai ter que dar uma carga de 2 para 1. Esse corpo B tem que ter uma carga 2 vezes maior do que o corpo A. Olha o que eu vou fazer. É só você imaginar. Quem vai perder? Quem vai perder aqui é o corpo A, tá? Eu vou pegar esses 6 elétrons e vou dividir por quanto? Por 3. Então, eu vou pegar a carga do corpo. A carga resultante vai ser 2 mais 1, vai ser 3. Eu vou dividir por 3. É de 2 para 1. Tá? Aqui é 2x, aqui é 1x. Então, é 3x. Eu vou quebrar essa carga em 3 partes. Tá bom? Então, fica menos 6 dividido por 3. Por que 3? Porque aqui é como se fosse 2 para 1. Tá? Esse é o dobro desse. Se fosse o triplo, seria 3 para 1. Então, fica menos 6 dividido por 3, vai dar menos 2. Professor, quer dizer que cada um fica com menos 2? Não. Fica com menos 2 aquele que tem 1x, 1. Como aqui é o dobro, ele fica com a carga dobrada em relação àquele menos 2. Então, como vai ficar, professor? O corpo A vai ficar com carga menos 2, porque ele é só 1x, né? O corpo B vai ficar com carga menos 4, porque ele é o dobro do tamanho. Então, a carga que ele fica aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. Aconteceu o equilíbrio eletrostático. Então, vai ficar como, professor? Qual a explicação? Então, a carga de A fica menos 2, porque ele é só 1x, tá bom? Ele é o elemento unitário. E a carga de B vai ficar menos 4. Por que menos 4, professor? Porque o corpo do B é o dobro do corpo de A, tá bom? Então, a carga dele é 2x. Essa aqui é a carga só de 1x, no caso, menos 2, o corpo A. O corpo B, como tem o dobro, vai ficar o quê? Com carga menos 4. Tá bom, pessoal? Bom, essa aqui é a nossa aula de eletrização por contato, tá certo? Lembre-se que essa aula
ela contém alguns exemplos na nossa apostila, tá bom? Inclusive eu vou resolver um com vocês agora, tá? Para que a gente tenha noção do que vai acontecer. Nossa apostila, lá na nossa página, na página de número 173, tá? Página 173, nós temos a terceira questão. Terceira questão fala o seguinte. Terceira questão. 3 esferas metálicas M1, M2 e M3 de mesmo diâmetro, né? São de tamanhos iguais, e montadas em superfícies isolantes, estão bem afastadas entre si. Estão bem afastadas, né? Então, eu vou colocar essas 3 esferas aqui, tá? Eles denominam a esfera M1, M2 e M3, tá bom? Inicialmente, M1 e M3 têm cargas iguais, com valor Q, tá? Então, a carga M1 é 1Q positivo e a carga M3 também é mais 1Q, né? Positiva, como se fosse mais um, tá bom? E M2 está descarregada, ela está neutra, então a carga dela é 0. Bom, carga M2 é 0. Aí fala o seguinte, são realizadas 2 operações na sequência indicada. Primeira operação, a esfera M1 é aproximada da esfera M2, até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. Então, eu vou pegar o M1 e M2 e vou juntar. Vai acontecer uma eletrização? Vai acontecer isso aqui, ó. Se eu vou juntar as duas, vai ficar como? Quem vai ser a carga resultante? Vai ficar 1 mais 0 dividido por 2, né? 1 mais 0 dividido por 2. Então, quem é a carga resultante? A carga resultante fica meio. Professor, o que é esse meio? Na verdade, a carga fica mais... Ela continua positiva. Foi como o nosso primeiro exemplo aqui. O que foi que aconteceu? A carga que está positiva, ela puxa meio elétron, né? Como se fosse possível quebrar ele. Ele puxa meio elétron, ou meia carga, do corpo neutro. Então esse corpo neutro vai perder e esse aqui vai ganhar. Só que ele vai continuar positivo e esse aqui continua positivo. Tá bom? Bom, então na verdade, os dois aqui, ó, tanto o corpo M1 quanto o corpo M2 fica com mais meio e mais meio, né? Ok, esse foi o primeiro processo. Segundo processo, as esferas M3 e M2, ambas ficam em contato elétrico. A seguir, elas são afastadas. Então, esquece o M1 agora. Essa esfera aqui já saiu, né, da jogada. Agora vai ser a nossa esfera M2 com a nossa esfera M3. É o segundo processo. Esse aqui foi o primeiro processo. Esse aqui vai ser o segundo. Ok? Então, vai ficar como, professor? Então, eu vou chamar de carga resultante 2. Vai ficar meio mais 1 dividido por 2. Né? Bom, então, essa carga resultante, na verdade, vai ficar 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 meios dividido por 2. Né? 1 meio mais 1 fica 1,5, que é a mesma coisa que 3 sobre 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 3 dividido por 4. Tá bom? Então vai ficar 3/4 de quê? Positivo. Vai continuar positivo, né? Vai continuar. Professor, então o que vai acontecer? Aqui, ele fala o seguinte. Após essas duas operações, quais serão as cargas nas esferas? Quais serão a carga dessas esferas? Bom, eu constatei que a esfera M1 ficou com carga mais meio, né? Ela ficou com carga meio. A esfera M2, ela participou do segundo processo, então ela fica com carga 3/4. E a esfera
M3 também participou do segundo processo, então ela fica com uma carga 3/4, tá? Então, qual seria a nossa sequência certa? Nossa sequência certa aqui seria o quê? M1 é meio, né? Q sobre 2, 3Q sobre 4, 3Q sobre 4, que é a carga 3/4, né? Nossa alternativa correta aqui só pode ser a letra B de bola, tá bom? Então, esses processos de eletrização, você pode observar que aconteceu por etapas. Eu primeiro juntei a esfera 1 com a 2, juntei e separei, né? Cada uma ficou com carga meio-meio. Depois eu peguei a esfera 2 e juntei com a esfera 3. Tocou, separou. Então o que acontece? Essa que tinha meio, ela fica com carga 3/4, né? E a outra também que tinha 1 fica com carga 3/4, porque elas entraram em equilíbrio. Ambas ficam com cargas positivas também, tá? Então a sequência certa foi o quê? A sequência certa foi meio, 3/4 e 3/4, né? Então você pode observar que a nossa alternativa é a letra B. A mesma coisa vai acontecer para outras questões. É só você analisar a nossa média, tá? O nosso equilíbrio, tá bom? Bom, pessoal, eu fico por aqui com vocês, tá? Próxima semana eu já venho trabalhando a eletrização por indução. Ela tem um capítulo só para ela, tá certo? Que é o nosso efeito magnético, tá? Eu vou separar essas cargas no mesmo corpo, então ele vai ficar com carga de sinal oposto no mesmo corpo, tá bom? Aí na próxima aula também nós retornamos trabalhando essas questões e resolvendo algumas, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula.